Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de um acordo de paz relevante conseguido pelo Trump, tá? Parece que a guerra entre Israel e Irã chegou ao fim, tá? A guerra entre Israel com os Estados Unidos contra o Irã aparentemente chegou ao fim. O Trump anunciou um cessar-fogo. A gente vai ver que já teve umas quebras de cessar-fogo, mas isso não é incomum, tá? Isso aconteceu também, por exemplo, no cessar-fogo da Índia com o Paquistão. Depois que foi declarado o cessar-fogo, ainda teve uns missilzinhos sendo lançados, mas depois a coisa parou, né? Isso é normal no final das contas, não é uma coisa preocupante, eu espero. É lógico, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que de fato chegamos no cessar-fogo. Parabéns ao Laranjão. E agora, o que acontece com isso daqui? Vamos falar sobre essa situação, como é que chegamos nesse cessar-fogo e quais são as perspectivas a partir daqui. Essa notícia foi sugerida por Moqueca Capixaba, o resto é Peixada, chefe da Guilda dos Caçadores e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem que eu não falo muito sobre esse assunto aqui no canal Ancapsu, porque eu tenho tratado esse assunto, eu fiz um canal só para essas questões de geopolítica, de guerra e coisa e tal, é o canal Mundo em Revolução, então eu vou deixar o link do canal aqui na descrição desse vídeo. Todos os dias eu faço um vídeo detalhado explicando como é que está a situação da Ucrânia, como é que está a situação de Israel, o que aconteceu no último dia. Então, se você quer mais detalhes sobre o que está acontecendo, eu recomendo que você vá lá no canal Mundo em Revolução, se inscreva por lá também. A gente já chegou a 300 mil inscritos, já estamos com visualização quase metade aqui do Ancapsu, um canal grande pra caramba também. Então, e tá muito interessante esse assunto. Eu tenho feito vídeos diários sobre tanto Israel quanto a Ucrânia e também entrado ao vivo quando tem alguma coisa excepcional lá no Mundo em Revolução. Não deixe de se inscrever por lá também, né? Então vai ter um vídeo sobre Israel com mais detalhes sobre tudo isso lá. Pois bem, Israel confirmou o acordo de cessar-fogo com o Irã, e o Irã também, a mídia iraniana também confirmou que o cessar-fogo começou depois de uma noite aí que ainda teve mais um monte de ataque aí, né? Mas como é que essa história começou? Então vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu nos últimos dias, né? Israel foi atacada pelo Irã lá em 7 de outubro de 2023. O Hamas, que é um grupo ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, fez um ataque contra Israel, matou um monte de gente, fez prisioneiros, é um grupo terrorista terrível ali da faixa de Gaza. E Israel, desde então, dizimou a capacidade do Hamas, mas Israel sabe de experiência própria que é questão de tempo para o Hamas se reconstruir ali. Da mesma forma, o Hezbollah no Líbano também começou a atacar Israel. Israel também deu um jeito de acabar com o Hezbollah no Líbano. Os Houthis também têm atacado muito Israel. Os Houthis também sofreram muito, tanto com os Estados Unidos quanto com Israel atacando as instalações dos Houthis lá no Iêmen, né? Só que, qual que é o problema dessa história? Que a origem desses grupos terroristas todos é o Irã, e todo mundo sabe disso, né? O Irã virou um país patrocinador de terrorismo desde a Revolução Religiosa Fundamentalista lá de 1979, em que os ayatolás tomaram o controle do país. O Irã tem se voltado para financiar grupos terroristas no mundo todo, né? Então o Irã é um grande agente do caos nessa história toda. Então Israel precisava... não adianta ganhar do Hamas e ganhar do Hezbollah, porque isso vai ser reconstruído. Já aconteceu no passado. Israel já destruiu grupos terroristas na faixa de Gaza e no Líbano várias vezes no passado. Eles acabam sendo reconstruídos. Por quê? Tendo dinheiro, cara. Tendo dinheiro você reconstrói. Faz de novo o treinamento das pessoas, compra armas e coisa e tal. Então, era preciso haver uma resposta contra a cabeça da serpente, que é o Irã, né? E isso que Israel fez aí nos últimos dias. Além disso, você tinha o problema do enriquecimento de urânio do Irã, né? O enriquecimento de urânio do Irã, o Irã estava perto de conseguir a bomba atômica, e isso evidentemente coloca todo o Oriente Médio em risco, coloca todo mundo em risco. Então era muito importante Israel agir antes do Irã ter essa bomba, né? Israel então fez uma operação, a Operação Leão em Ascensão, que começou na sexta-feira passada, retrasada, né, no dia 13 de junho, e com muito sucesso destruiu todos os grandes líderes lá do Irã, destruiu várias instalações militares do Irã, destruiu muita coisa da estrutura de guerra do Irã e de financiamento de terrorismos e coisa e tal. Não matou o Ayatollah Khamenei. O Khamenei parece que está vivo, né? O presidente do Irã também está vivo. Mas muito da alta cúpula do Irã foi eliminada nesse ataque. O Irã respondeu atacando alvos civis em Israel. Algumas coisas foram destruídas, mas certamente nada muito significativo.
nada perto da destruição que Israel causou ao Irã, né? Só que ainda restava o problema das centrífugas enterradas do Irã. O Irã tinha alguns sites com centrífugas debaixo da terra, que era um desafio para Israel conseguir destruir. Tanto Natanz quanto Fordó e Isfahan eram sites mais problemáticos para isso, né? E nisso entrou os Estados Unidos, que fez aí há 2 dias atrás a Operação Martelo da Meia-Noite, que foi lá e lançou bombas bunkbuster contra esses alvos no Irã, acabando com o programa nuclear do Irã completamente. Então, estamos numa posição de que Israel e o mundo livre está ganhando essa guerra, né? O Irã, ok, continua existindo, mas está muito enfraquecido, né? Aí, ontem, o Irã resolveu responder atingindo uma base americana no Catar, né? O Irã tem respondido aos ataques de Israel, lançando mísseis contra civis em Israel, o que é um absurdo completo, mas sem nenhum grande efeito, né? Agora, ontem, o Irã respondeu aos Estados Unidos. Fez um ataque, mas um ataque muito fraquinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Muito fraquinho o ataque. Allahu Akbar. Segundo o Trump, foram 14 mísseis lançados pelo Irã contra a base americana no Catar, com um acordo do Catar. O Catar estava sabendo, os Estados Unidos estavam sabendo, não é à toa que o pessoal já tinha fechado o espaço aéreo, tudo preparado para o ataque do Irã. Foi uma espécie de ataque simbólico para dizer que respondeu ao ataque americano. Então os americanos fizeram um ataque que destruíram a coisa toda lá no Irã. O Irã fez um ataquezinho que não serviu para nada. Segundo o Trump, 13 dos mísseis foram derrubados pela defesa antiaérea do Catar e um foi deixado passar porque ia para um lugar que não tinha nada, foi cair no deserto, não fez diferença, caiu lá no deserto, né? Então, ou seja, é lógico que o Irã, lá dentro do Irã, vai vender isso como, não, os ataques dos americanos não mudaram nada, eles falharam em tudo, a gente foi lá e destruiu a base deles no Catar em resposta e coisa e tal. Mas aí deixa o pessoal fazer a propaganda deles lá, não faz diferença pra gente, né? Até aqui, ó, saiu no New York Times aqui que o Irã coordenou os ataques na base do Catar com oficiais do Catar e também com americanos, tá? Ou seja, uma rampa de saída, uma maneira do Irã sair, né, dessa guerra sem gerar problemas no final das contas. E se foi isso, está tudo ok. O próprio Trump falou isso aqui, ó. O Irã oficialmente respondeu à nossa obliteração das suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca. O que era esperado pela gente, né? Que nós contrabalançamos completamente, né? Foram 14 mísseis disparados, 13 foram derrubados pela defesa antiaérea do Catar, e um foi deixado atingir porque ele estava indo em uma direção que não tinha nada, né? Nenhum americano foi ferido e não houve dano de nenhum tipo, né? Mais importante, eles tiraram isso do sistema deles e agora podem acabar com o ódio, né? E queremos agradecer o Irã por ter dado aviso antes da gente, o que tornou possível para nenhuma vida ser perdida, ou seja, ele entregou que foi tudo avisado, foi tudo combinado, beleza, deixa quieto, né? Não tem problema nenhum isso daqui, né? E aí, depois ele deu esse aviso aqui, ó. Parabéns para todo mundo, nós chegamos a um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã, nas próximas 6 horas, coisa e tal, por 12 horas não vai ter ataque, foi combinado aqui, tem um timetable que já teria acabado, tá? Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, já deveria ter acabado os ataques, tá? E vamos chamar isso de Guerra dos 12 Dias, e não sei o que lá, eu não sei se vão chamar isso de Guerra de 12 Dias, mas é o que o Trump está falando. Se acabar a guerra agora mesmo, foi Guerra dos 12 Dias, ele está contando os 12 dias desde o início da operação de Israel, da Operação Leão em Ascensão contra o Irã, né? Porque, lógico, essa guerra de Israel com o Irã já está vindo desde o dia 7 de outubro de 2023, se não muito antes, né? Muito antes aí essa briga tem acontecido, né? E bom, excelente, cessar-fogo, ótimo, né? Aqui, ó, o Israel e o Irã vieram a mim quase simultaneamente pedindo paz e coisa e tal, e cessar-fogo está em efeito. Isso foi por volta das 2 horas da manhã, da madrugada, horário do Brasil. Então, às 2 horas da madrugada, o cessar-fogo estava em efeito, de acordo. Por favor, não violem isso, disse o Trump, presidente dos Estados Unidos, né? E o que aconteceu em seguida? Evidentemente, houve violação, né? O Irã lançou um míssil aqui, ó. Segundo eles dizem, lançaram 14 mísseis minutos antes da entrada em vigor do cessar-fogo, né? 2 horas da madrugada aqui no Brasil significa que é coisa de 8 horas da manhã lá em Israel, então já estava claro, pode ter sido ainda antes do cessar-fogo entrar em efeito. Infelizmente, um desses mísseis atingiu um prédio em Beersheba.
uma cidade lá no norte de Israel e causou muitas mortes. Infelizmente, 4 pessoas morreram e mais 20 foram feridas. Um ataque absurdo, porque foi depois do cessar-fogo, né? Lá em Israel, o míssil atingiu Israel às 10 da manhã. Ou seja, o míssil foi lançado supostamente antes do cessar-fogo, mas atingiu Israel depois do cessar-fogo, né? Aí Israel respondeu, Israel mandou aviões irem lá no Irã para bombardear o Irã e coisa e tal. Aí o Trump entrou de novo aqui. Israel, não jogue essas bombas, não, isso seria uma grande violação, traga os seus pilotos de volta, disse o Trump, não sei o que lá. Israel, aí depois ele falou que Israel não vai atacar o Irã, os aviões estão todos voltando para casa, fizeram apenas um ataquezinho pacífico no Irã. Ataquezinho pacífico, uma onda de aviões para o Irã. Ninguém será ferido, o cessar-fogo está em efeito, obrigado por sua atenção nessa matéria, né? E Irã nunca irá reconstruir suas instalações nucleares. Aparentemente, isso deve ser parte do acordo lá, eu espero que seja, né? Bom, e de fato, Israel atacou agora há pouco, por volta das 8h30 da manhã, horário de Brasília, que deve ser por volta das meio-dia e pouco lá do horário de Israel, atacou uma base militar iraniana que tinha uma antena de rádio, destruiu uma antena de rádio iraniana nessa base aqui. Só isso. E voltaram os aviões todos para Israel. Então talvez seja isso que o Trump estava falando com uma amigável onda de aviões. Uma onda de aviões amigável. Destruiu um negocinho ali para dizer que respondeu ao ataque em Beersheba. É um absurdo, mas assim, de novo, eu acho que estamos no cessar-fogo? Eu acho que estamos, tá? É o que eu falo para vocês, é normal depois que ter o cessar-fogo, ainda ter um tirozinho ou outro depois. O importante é a coisa ir morrendo daqui para frente, vamos aguardar. Não dá para sacramentar que realmente vai pegar o cessar-fogo, mas aparentemente vai, né? O Trump ainda falou aqui que o cessar-fogo foi quebrado tanto por Israel quanto por Irã, e eu não estou feliz com Israel, com o Irã, mas que vamos chegar num ponto que vai acabar essa coisa. E tomara que acabe mesmo, né? Tomara que seja isso. Porque, de novo, do meu ponto de vista, isso é uma enorme vitória para Israel e para o mundo livre. O Irã foi muito enfraquecido no final das contas. Israel conseguiu destruir muita coisa militar do Irã. Embora o Irã também tenha causado danos a Israel, os danos foram muito menores e não chegaram a afetar a capacidade militar de Israel propriamente dita. É lógico, é o que eu falo para vocês, matar civis é uma tragédia enorme, a vida é uma vida perdida, mas do ponto de vista militar não faz diferença, né? E os ataques iranianos, tais como os ataques russos, acabam sendo ataques contra civis que não causam nada, né? Então a minha visão é que o Irã, nesse momento, vai estar mais ou menos como o Iraque depois da Operação Tempestade do Deserto, lá de 94, 91, agora eu não lembro, da década de 90, né? Vocês lembram, o Iraque era uma potência militar na região, né? Ameaçava todo mundo com Saddam Hussein e coisa e tal. Em determinado momento, resolveu invadir o Kuwait, cara. Invadir o Kuwait e coisa e tal. Os Estados Unidos entrou na guerra e fez a Operação Tempestade do Deserto. Qual que foi o resultado dessa operação? O Iraque ficou muito mais fraco, tá? Não acabou. O Saddam Hussein continuou no poder, mas o Iraque teve as suas forças armadas completamente obliteradas, ficou muito fraco realmente. Depois disso, ele nunca mais atacou ninguém. E o fato é que muita gente acha que essa primeira guerra do Iraque foi justa, porque justamente o Iraque invadiu o Kuwait. O Kuwait era um aliado americano. Os Estados Unidos tinham que responder isso daí para evitar esse tipo de coisa, né? Depois, os Estados Unidos atacou de novo o Iraque no início dos anos 2000, e aí o que aconteceu? Aí tirou o governo do Saddam Hussein, matou o Saddam Hussein, é verdade, mas o Iraque ficou num vácuo, né? Hoje os Estados Unidos estão lá segurando o país, mas se os Estados Unidos sair do Iraque, o Iraque sabe lá o que vai acontecer com aquilo ali. Pode entrar no poder uma pessoa, um líder muito pior do que o Saddam Hussein, ou pode ser invadido pelo Irã. Enfim, o Iraque está numa posição muito frágil depois da Segunda Guerra do Iraque. E daí que muita gente critica essa Segunda Guerra do Iraque, porque, tudo bem, ninguém gosta do Saddam Hussein, era um opressor contra o povo dele, uma coisa muito triste, mas a verdade é que qual é a solução para isso, né? É uma solução complicada, não tem muito o que fazer. Então talvez o que eles estão buscando aqui para o Irã é uma solução tipo Iraque pós-Tempestade do Deserto, em que o governo dos ayatollahs continua no poder, tá? Os ayatollahs não foram retirados, muito da alta cúpula do Irã foi destruída, o que é uma coisa positiva, enfraquece o regime, mas o governo do ayatollah continua lá, né? Então talvez seja essa a resposta que o pessoal vai dar. Eu sinceramente fico chateado com isso, acho que é um problema, deviam aproveitar e acabar com o regime dos ayatollahs de uma vez, mas enfim, a decisão tomada aparentemente foi essa. É uma vitória enorme para o mundo livre, uma vitória enorme para Israel.
O Irã não oferece mais, nesse momento, tanto risco quanto oferecia há 2 semanas atrás. Mas para os iranianos, infelizmente, a coisa não vai resolver. Ou seja, vai continuar o regime dos ayatolás, o fundamentalismo religioso, pelo menos num primeiro momento. Pode ser que, em algum momento, a gente tenha uma nova revolução lá no Irã, né, que realmente tirem o governo, mas isso vai ter que ser uma coisa de dentro para fora. Não vai ser os Estados Unidos impondo isso ao Irã. No final das contas, eu acho que é uma solução positiva isso daí. Parabéns para o Trump e para Israel também, para o Netanyahu. Foi uma solução que eu acho muito boa. O único, porém, dessa história, como o Irã vai continuar sendo um país rico, o Irã é um país rico, tá? Ele tem muita riqueza mineral, muito petróleo, coisa e tal, e com isso ele consegue continuar financiando esses grupos terroristas. Vamos aguardar para ver se a destruição da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foi capaz de acabar com esse financiamento para grupos terroristas ali do Hezbollah e do Hamas. Porque nesse momento os grupos estão quietinhos. Por quê? Porque foram destruídos por Israel. Mas normalmente eles seriam reconstruídos com o tempo e daqui a 4, 5 anos voltariam a fazer ataques contra Israel, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nisso daí. A guerra de Israel contra o Hamas, a operação Carruagem de Gideão e contra o Hezbollah continua, tá? Mas vamos ver como é que vai ficar isso daqui para frente. Eu vou continuar acompanhando todas essas guerras lá no canal Mundo em Revolução. Não deixem de acompanhar lá com a gente, né? Bom, para nós aqui no Brasil, para o resto do mundo, o que isso muda, né? Petróleo começou a cair, já está abaixo de 70 dólares. Ótima notícia, 66 dólares. Deve cair mais aí nos próximos dias com a confirmação de que o cessar-fogo de fato foi para valer, de que acabou mesmo essa guerra de Israel com o Irã, né? Então, isso aqui é uma boa notícia. Não vamos ter uma tragédia econômica aqui no Brasil, pelo menos, não por enquanto, né? O pinguço corrupto continua na presidência da República, então é provável que a gente tenha só adiado um pouco a tragédia econômica brasileira, né? Outra coisa positiva pode ser com relação à guerra da Ucrânia, né? O Trump postou isso daqui, ó, paz através da força, que é a única maneira de você ter paz quando você começa uma guerra. Eu tenho falado sobre isso, né? O Trump assumiu essa segunda presidência dele querendo ser muito negociador e coisa e tal. Negociar é muito legal antes da guerra. Depois que você tem a guerra, você só tem paz após demonstração de força. O Trump viu que funcionou isso no Irã, né? Quem sabe não faz isso com a Rússia também. Isso pode funcionar com a Rússia. Uma demonstração de força contra o Putin pode ser uma coisa muito positiva para os Estados Unidos, né? Dá um monte de arma para a Ucrânia, deixa a Ucrânia retomar todo o território dela, que pronto, rapidamente o Putin não vai ter mais para onde ir e vai querer fazer paz. É a dica que eu dou para o Trump e eu acho que ele vai acabar chegando nisso, né? Inclusive porque ele falou isso daqui, ó. O Medvedev, que é o cachorrinho de guarda do Putin, né? Ele falou aqui, ó, saiu falando que o Medvedev falou que não, que alguém pode dar uma bomba para o Irã e coisa e tal, e o Trump falou que, olha só, o antigo presidente da Rússia, o Medvedev, casualmente jogou aí a palavra N, né, N de nuclear nesse caso, dizendo que outros países poderiam dar armas nucleares para o Irã. Ele realmente falou isso ou foi só uma coisa da minha imaginação, né? E se isso foi confirmado, por favor, me avisem imediatamente. Essa palavra não deve ser usada tão casualmente, não sei o que lá. E ele elogiou o Putin, que não é por outro motivo que o Putin é o chefe, coisa tal. Falou, ó, Putin, controla seu cachorrinho aí, Putin. Mas eu acho que o Trump continua achando que o Putin vai ajudar ele nisso. Em algum momento ele vai ter que perceber que o Putin está do outro lado. O Putin quer o caos, né? Mas enfim, eu acho que tem uma boa possibilidade do Trump finalmente perceber o problema da Rússia e que a única maneira de resolver isso é uma demonstração de força contra a Rússia, né? Bom, outra coisa para o Brasil, vendo a conclusão dessa guerra para o Brasil. Estados Unidos e Irã, os Estados Unidos pedem que a América Latina defina de que lado está em relação ao Irã na véspera da reunião da OEA. Pois é, eu acho que é um erro o Brasil está se alinhando ao eixo do mal, que é um eixo que não tem o que fazer, que é um eixo derrotado nessa guerra e que vai ser derrotado sempre, porque é economicamente inferior, né? Toda guerra é guerra econômica, quer vocês queiram, quer não. Não tem esse negócio de motivos ulteriores, é sempre guerra econômica, né? E aqui, ó, o governo Lula acusa os Estados Unidos de violar a soberania do Irã. Ou seja, o Lula está brincando de acusar os Estados Unidos de ficar do lado do Irã. Isso é um problema sério. Isso pode nos colocar numa sinuca muito ruim, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O Lula também não promulgou o Dia da Amizade com Israel, o que é um absurdo. Ele é obrigado a promulgar isso, ele não tem alternativa. Ele deixou para o Alcolumbre promulgar esse Dia da Amizade de Brasil com Israel.
Eu espero que isso seja feito, que o Lula seja marcado como esse idiota que colocou o Brasil do lado errado dessa guerra, né? Felizmente, se a guerra acabou, menos mal para nós. É sinal de que não vai ter nenhuma grande consequência contra o Lula aqui, por conseguinte, contra o Brasil. Mas eu não deixo de ver que isso aqui é só uma questão de tempo, porque lembra, a guerra de Israel com Hamas não acabou não, a guerra da Ucrânia contra a Rússia não acabou não, e o Lula está do lado errado dessas duas guerras também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.